Então, olá a todos, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as leis das combinações químicas. Então, existem dois tipos de leis, que são as leis ponderais e as leis volumétricas. As leis ponderais elas vão estar relacionadas à massa dos participantes da reação, enquanto que as leis volumétricas vão estar relacionadas diretamente ao volume. As leis ponderais são a lei de conservação de massa e a lei das proporções definidas, enquanto que a lei volumétrica seria a lei de Guy-Lussac. Falando da primeira lei ponderal, que seria a lei da conservação de massa, ela foi enunciada por Lavoisier, que disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, Lavoisier fez um experimento com óxido de mercúrio, onde ele colocou esse reagente sobre aquecimento e, a partir disso, produziu dois produtos, sendo que um desses produtos se encontrava sob a forma do gás oxigênio. E ao pesar a massa dos reagentes, que seria o óxido, que seria antes do acontecimento da reação e depois da reação, ele viu que a massa entre reagentes e produtos era igual. Então, por isso que faz sentido ele falar que na natureza nada se cria, tudo se transforma, porque um reagente se transformou em dois produtos, que seria o óxido de mercúrio e que seria o óxido de mercúrio, que sobre aquecimento se transformou em mercúrio e gás oxigênio. Então, aqui eu trago a forma como esse experimento ele pode ser colocado, onde que a massa do reagente seria o óxido de mercúrio e a massa dos produtos seria mercúrio e gás oxigênio. Então, ele também anunciou que em um sistema fechado, ou seja, onde não há perca gasosa ou perda dos vapores da reação, a massa total do reagente é igual à massa total dos produtos. Então, sendo assim, quando nós tivermos um reagente ou dois reagentes, nós teremos dois produtos que terão que, ao ser somados, as suas massas terão que ser as massas iguais à dos reagentes. Então, aqui eu trago outro exemplo, que seria do calcário, onde nós temos 100 gramas de calcário, que sobre aquecimento se transformou em cal virgem e gás carbônico. Então, ao decompor esse calcário sobre aquecimento, a gente vai formar esses dois produtos, sendo que a soma das massas desses dois produtos tem que ser igual à soma das massas do reagente. Então, ao se somar 56 gramas de cal virgem mais 44 gramas de gás carbônico, nós vamos obter as 100 gramas de calcário que foram colocados em decomposição. A segunda lei seria a lei da proporção definida, que também é enunciada como a lei de Proust, onde ele diz que toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. Aí ele traz como exemplo a fórmula da água. Então, a água, ao se decompor, ela vai gerar oxigênio e hidrogênio, e ela vai ter uma proporção definida. Então, se nós temos 100% de água, ao gerar essa reação, nós vamos ter 11,1% de hidrogênio e 88,9% de oxigênio. Então, assim a gente pode inferir que ao dividirmos a massa de hidrogênio pela massa de oxigênio, nós vamos apresentar uma razão. E essa razão ela vai ser proporcional para todas as reações que envolvam a decomposição ou a reação da água. Então, essa razão seria 1/8. Então, aqui nós temos dois experimentos, onde nós temos a proporção da água, que seria 1 grama de água para 8 gramas de oxigênio, formando 9 gramas de água, e 10 gramas de hidrogênio com 80 gramas de oxigênio vai formar 90 gramas de água, e 5 gramas de hidrogênio mais 40 gramas de oxigênio vai formar 45 gramas de água. Então, sempre vai haver essa proporção de 1/8, essa proporção pode-se dizer, de 1 grama de hidrogênio para 8 gramas de oxigênio, que vai formar o produto que seria a água. Lembrando aqui que cada reação ela vai ter a sua proporção. No caso, 1/8 é a proporção para a reação de formação da água. Se fosse outra reação, nós teríamos que achar outra proporção. E aqui já entramos na lei volumétrica, que seria a lei volumétrica de Guy-Lussac, onde ele enuncia que nas mesmas condições de pressão e temperatura,
os volumes dos gases participantes de uma reação química têm entre si uma relação de número inteiros e pequenos. Então, aqui a gente apresenta a reação da fórmula da água, onde nós temos que 2 volumes de hidrogênio combinado com um volume de oxigênio vai formar 2 volumes de água. Então, parecido com a lei da proporção definida, vai haver uma proporção entre de números pequenos e inteiros, só que em termos de volume. Então, aqui eu trago as referências que foram utilizadas e foi criado um link lá no Kahoot, apresentando alguns exercícios de fixação em relação ao que foi trabalhado nessa videoaula. Então, ao acessar o link, vai estar disponível para vocês quais são os exercícios que foram desenvolvidos e formulados. Então, era isso e obrigada.